a gente tem Paysandu e Botafogo da Paraíba no estádio Mangueirão, uma partida às 16 horas. E é por isso que eu tinha que preparar esse pré-jogo para você. E nesse vídeo de hoje eu vou falar de 5 tópicos que eu já vou deixar para você quais são. As probabilidades, os números da partida, retrospecto entre Paysandu e Botafogo, além, é claro, da gente estar trazendo como está o momento dos dois times e a minha opinião acerca desse jogaço, porque vai ter polêmica já, viu? Já teve jornalista da Paraíba aí falando que, em outras palavras, que o Paysandu é o time mais fraco desse quadrangular. Que coisa, não? Mas enfim, tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. Já não esquece de deixar aquele like, cara, que pra ti às vezes pode não parecer nada, mas pra gente é muito importante pro trabalho estar sendo divulgado para mais pessoas. A gente tem muito conteúdo novo, inclusive, aqui no canal Açougue TV. Não esquece também de te inscrever e ativar o sininho das notificações, porque muita gente está inscrito, mas não tá com o sininho ativado e tá perdendo os vídeos que a gente está trazendo. Bem, para a gente começar esse nosso pré-jogo, eu vou trazer as probabilidades de acordo com os sites, com uma média que eu fiz dos sites especializados acerca disso, e o Paysandu aparece como amplo favorito. E favoritismo é diferente de que vai ganhar o jogo, mas é um indicativo interessante. O Paysandu aparece com 52% de chances de vencer a partida, enquanto a equipe do Botafogo da Paraíba aparece com 20%. E o empate está neste momento com 28% de chances de ocorrer. Então é um jogo bem interessante que a gente deve estar tendo aí no Estádio Olímpico Mangueirão. E cara, esses são os números de probabilidade. Mas se a gente for falar de números mesmo, como é que está o desempenho das duas equipes nesse momento até aqui no quadrangular? E o Paysandu está com um aproveitamento melhor em termos de saldo de gol. O time tem 2 gols marcados, 1 gol sofrido, uma média de 1 gol por jogo a cada partida, né? Marcou 1 gol contra a Volta Redonda, marcou 1 gol contra o Amazonas. Já o Botafogo da Paraíba acabou sofrendo mais gols, mas também marcando mais. O time tem 3 gols marcados e 3 gols sofridos nessa competição até aqui. Venceu um por 2-1, perdeu o outro jogo pelo mesmo placar. Agora, quando a gente fala de momento, bora analisar o momento das duas equipes. E dá para dizer que o Paysandu também vive um momento favorável em relação ao Botafogo da Paraíba. Muito mais favorável em relação ao Botafogo da Paraíba, porque o Paysandu tem hoje 3 vitórias nos últimos 5 jogos que disputou na Série C do Campeonato Brasileiro como um todo, né? Pegando ali os últimos jogos da fase final, né? Naquela fase inicial da competição, mais os 2 jogos que a gente já teve do quadrangular. O Paysandu tem 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. A situação é um pouco diferente, na verdade é muito diferente quando a gente fala do lado do Botafogo da Paraíba. O time só tem 1 vitória nos últimos 5 jogos, que foi justamente contra o time do Amazonas. O restante, os outros 4 jogos que o time disputou das últimas 5 partidas na competição, foram 2 empates e 2 derrotas. Então a fase do Botafogo, o momento do Botafogo é até um tanto conturbado em termos de resultados práticos nas últimas partidas que disputou. De momento, o Paysandu está com um momento melhor. E se a gente falar em retrospecto, cara, como é o histórico de Paysandu e Botafogo da Paraíba? O jogo em si é um jogo muito equilibrado quando a gente tem confronto entre essas duas equipes, tá? Se a gente analisar todos os jogos da história entre Paysandu e Botafogo da Paraíba, é 5 vitórias do Paysandu, 5 empates, 5 vitórias do Botafogo da Paraíba. Mas se a gente fizer o recorte para a situação desse jogo, que vai ser em Belém, né? Um jogo com o Paysandu na situação de mandante, o Paysandu tem um retrospecto muito favorável. São 4 vitórias da equipe bicolor, com 3 empates e 1 vitória apenas da equipe do Botafogo da Paraíba. Lembrando que o único jogo que as equipes fizeram até aqui no Campeonato Brasileiro da Série C foi pela fase inicial, né, ainda pela fase de pontos corridos, quando os times almejavam chegar no G8 e nos quadrangulares. O Paysandu acabou perdendo pelo placar de 3-2 para a equipe do Botafogo da Paraíba, mas eu quero fazer uma lembrança desse jogo e desse momento, como foi que tudo aconteceu, né? Esse jogo, inclusive, marcou a demissão do técnico Marquinhos Santos do comando do Paysandu. O time
tinha jogado contra a equipe do Botafogo da Paraíba e saiu na frente no placar, fez 1-0. E aí a gente teve uma falha do goleiro Gabriel Bernard naquela época. O Gabriel Bernard tinha sido muito importante para o Paysandu conquistar alguns resultados, né, fazendo muitas defesaças, diga-se de passagem, quero ressaltar aqui, mas naquele jogo ele vacilou no primeiro lance, aí o Paysandu foi lá, consegue o segundo gol e o Gabriel Bernard falha novamente, são falhas capitais e claras de falha de goleiro. E aí o Botafogo da Paraíba faz o segundo gol, o gol de empate, e o time ainda continuou pressionando para conquistar o terceiro gol, né? Então consegue uma vitória de virada e aquele momento ali, só não digo que foi o ápice do momento ruim do Paysandu, porque depois tem a derrota pro Brusque em casa. Mas aquele momento ali foi um momento bastante preocupante, porque o time até quando foi melhor, acabou perdendo naquela fase. Depois tem o Brusque, a chegada do L, toda a mudança de momento que você conhece e você sabe como aconteceu a história. Então, basicamente é isso. Agora falando a minha opinião acerca do jogo, né? O Paysandu chega forte para esse confronto, motivado emocionalmente, com a vitória sobre a equipe do Amazonas, mostrando que o Paysandu em 2 jogos de quadrangular até aqui foi bem na partida em casa. No jogo contra o Amazonas, apesar de não ter sido o melhor jogo do Paysandu, mas o time conseguiu o que precisa, 3 pontos fora de casa, que é muito importante para levar moral. E consequentemente, né, o Paysandu consegue chegar forte para um confronto com seus jogadores ali. Não tem nenhum desfalque aparentemente para essa partida, deve ir completo o time do Hélio dos Anjos. E falando do lado adversário, o Botafogo da Paraíba vive um momento de instabilidade. Não dá para dizer que não. Isso quer dizer que o Paysandu não vai, que o Paysandu já está com a vitória garantida? Como eu bem disse antigamente, não. A gente está falando de futebol, o esporte mais imprevisível do mundo, ao meu ver. Mas o time do Botafogo da Paraíba vive uma instabilidade. E eu até assisti com surpresa a declaração de um jornalista lá da Paraíba, falando que o Paysandu era o time mais fraco do grupo, assim, não sei se exatamente com essas palavras, não me recordo agora, mas que em termos de elenco, o Paysandu... Cara, o Paysandu vive um momento, falando de todo o G8, um dos melhores momentos da competição, cara. E eu vejo um grupo bastante integrado, um grupo que foi reforçado, com peças que estão correspondendo muito bem. Eu não sei muito bem se a fala foi de uma certa forma para tentar desestabilizar alguma coisa, mas o que eu falo para vocês de fato é que eu vejo o Paysandu chegando muito forte nesse quadrangular, diferentemente total da análise do jornalista lá na Paraíba. E assim, o confronto vai ser num Mangueirão lotado, que a gente já tem todos os ingressos praticamente vendidos. A gente teve uma notícia agora do Paysandu de que foi autorizado mais uma carga residual de ingressos de arquibancada, mas a grande maioria dos ingressos foram vendidos, então a gente tem uma expectativa muito grande acerca desse jogo. E o Paysandu chega nessa condição. Um time que conseguiu se ajustar defensivamente depois da chegada do Matheus Nogueira, um time que, não só do Matheus Nogueira, né, as peças defensivas ali também conseguiram, conseguiram dar uma segurança maior para esse sistema defensivo do Paysandu, incluindo, mesmo com a ausência do Paulão nessa fase final, conseguiu suprir de uma forma interessante. As peças de meio de campo também, quem chegou no ataque conseguiu contribuir, como é o caso do Nicolas Careca. O Mário Sérgio é o artilheiro do Paysandu na competição e tem desempenhado um bom papel. Eu não vejo o Paysandu nessa situação que ele viu, não. Eu vejo o Paysandu chegando muito forte e se vencer o Botafogo da Paraíba, fica muito próximo de um acesso. E aí, qual a tua opinião? Deixa o teu palpite aí nos comentários e, é claro, interage e vem para essa polêmica junto com a gente. Tamo junto, galera. É isso, foi esse o vídeo de hoje.